Bom dia a você que me assiste. Deus abençoe tua manhã, te encha de graça e de paz neste dia. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu estou dando as meditações em sequência, para que nós entendamos as cartas paulinas, a doutrina dos apóstolos e as doutrinas dos apóstolos, e já passamos por várias cartas, passamos pela epístola de Pedro, epístola de João, e entramos então em Tiago, passamos pela epístola de Judas, entramos em Tiago, em Coríntios, para então meditarmos sobre esta carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, versículo 1 de 1 Coríntios diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 12 diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. O versículo 21 diz assim: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E o versículo 32 diz assim: Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. E no versículo, final do versículo 31 diz assim: Fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus pela palavra dele lida. Vamos à nossa meditação, que tem o título Uma Advertência para a Igreja de Cristo. Paulo usa esse capítulo 10 como uma advertência para a Igreja de Cristo. Ele adverte a Igreja de Cristo. E ele começa dizendo, então, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu no passado, com os nossos pais, com o povo que Deus tirou do Egito. Não se esqueça que Deus os tirou com mãos fortes do Egito, com mão poderosa do Egito. E o mesmo Deus, que fez aqueles sinais, prodígios no Egito, tirando o povo de lá, ele também abriu o mar e fez eles passarem a pés enxuto o mar. Ele abriu grande mar para o povo passar. Só que, abrindo o grande mar, Deus cuidou deles nos mínimos detalhes. Mas este povo, quando passava por alguma provinha pequena, eles murmuravam, eles rebelavam contra Deus. E Deus não se agradava disso porque Deus cuidava deles. Só que um belo dia, depois de Deus dar água, depois de Deus abençoá-los, depois de Deus cuidar deles, eles então comeram, beberam, e aí então foram dançar diante de um bezerro de ouro, um ídolo. Eles estavam cultuando a demônios. E neste mesmo dia que isso aconteceu, não ignorem isto, 23 mil pessoas morreram em um só dia. Quando o povo murmurava, reclamava, rebelava, Deus mandava serpentes para matá-los. Deus mandava anjo para matá-los. Então Paulo está dizendo: olha, igreja do Deus vivo, igreja de Cristo, não murmure, não ambicione, tenha ambição de coisa alguma, não cobiceis coisas mundanas, coisas tentadoras. Não prostituís, não se venda. Você vê mais em período de eleição quantas pessoas se vendem. E não é só período de eleição, as pessoas vendem os seus falsos testemunhos, as pessoas vendem a sua moral, a sua honra por quase nada. As pessoas mentem por isso, se vendendo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a igreja de Jesus Cristo, não se esqueça que o que aconteceu com eles no deserto,
que Deus fez com que não atravessasse o Jordão, não entrasse na terra prometida, ninguém maior daquela geração de 20 anos para cima. Só os que nasceram no deserto de 19 anos para baixo, ou de 20 para baixo, né? De 20 para cima não entrou, mas de 20 para baixo entraram. Dos antigos só entraram, que passaram pelo Mar Vermelho, Josué e Calebe, que estiveram ali e saíram lá do Egito, Josué e Calebe. Ninguém mais entrou. Então o apóstolo Paulo está dizendo, lembre-se disso, igreja de Jesus, que se Deus não poupou o povo que ele tirou lá do Egito, com mão forte, ele irá poupar você. Por isso que Jesus dizia lá para os judeus, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água que sacia a sua sede, porque quando o povo comeu lá no deserto o maná, e quando o povo bebeu água da rocha, Jesus estava dizendo para o povo ali, eu estava lá com eles, eu os sustentava, eu, o meu Pai, o Espírito Santo os sustentava ali, cuidava deles ali. Meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente para a igreja de Jesus, não brinquem com Deus, não rebelem contra Deus, não misturem as coisas de Deus, não prestem culto como se fosse a Deus, mas são culto a demônios. Não traga as coisas mundanas para dentro da igreja. Meus amados, hoje em dia estamos, muitos de nós, prestando cultos a demônios, achando que estamos prestando culto a Deus. Aquela dança com a barriga cheia diante do bezerro de ouro foi a última dança daqueles 23 mil que morreram. Nós podemos também estar prestando um culto a demônios, achando que estamos prestando culto a Deus. Nós também podemos estar nos alegrando, dançando, pulando, pensando que estamos agradando a Deus. E estamos prestando culto a demônios. E o apóstolo Paulo diz, se Deus não poupou a eles, será que irá nos poupar? Se Deus não teve misericórdia deles, porque eles se rebelaram contra Deus, murmuraram, prostituíram, adulteraram, né? Fizeram toda a porcaria que podia fazer ali no meio do povo de Deus, no meio de um povo que Deus tirou do Egito, adorando ídolo. Será que Deus irá nos poupar também? E o apóstolo Paulo fala, nós estamos nos séculos finais. Nós estamos no final das coisas, nós estamos na volta de Jesus, de uma hora para outra ele poderá voltar e nos levar ou não nos levar para habitar com ele. Será muito triste o dia em que Jesus voltar e você ou eu não pudermos estar preparados para encontrar com ele. O que estamos fazendo dos nossos cultos? O que estamos fazendo das nossas vidas? Esta é uma advertência à igreja de Cristo. Igreja de Cristo, não se corrompa, não se misture, não traga para dentro dos teus cultos coisas mundanas, músicas mundanas, instrumentos mundanos, pessoas mundanas para estar ali fingindo adorar a Deus e pervertendo aquilo que deveria ser um culto ao Senhor. Por esta razão, vemos hoje muitos músicos tocando o estilo do mundo. Coisas que o mundo faz, eles fazendo dentro das nossas igrejas. A maneira de servir a Deus hoje está mais mundana para muitos e em muitas igrejas. Hoje eu volto a dizer, já não sabemos mais o que é boate, o que é igreja. Todas elas têm as luzes negras, um povo dançando, um povo seminu, um povo que está cada dia mais pecando e se tornando igual ao mundo. E a ordem é, não sejam vocês objeto de escândalo, nem para os judeus, nem para os não cristãos, e nem para a igreja de Deus. Tem muita gente escandalizando os outros. Tem muita gente fazendo coisas que os outros ficam boquiabertos por não entender e perguntam, é isso aqui é Deus? É isso aqui é servir a Deus? Meus queridos, estejam atentos, porque Jesus está vindo buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no seu sangue. E Deus chamou você e eu para sermos santos como Ele é santo. Deus não mudou a sua forma de ser. Deus não transculturou para então se tornar agora
um Deus de uma igreja suja, de uma igreja que não tem a verdade de Deus nela, que não faz diferença nenhuma entre ela e o mundo, que não aborrece as coisas do mundo, muito pelo contrário, as cobiça, as ama. Aquele povo dizia, aqui não tem os pepinos do Egito, aqui não tem as romãs, aqui não tem tudo aquilo que a gente tinha no Egito. Mas Deus, se Ele te permite passar por uma prova, a Bíblia diz que Ele é fiel para estar com você nela e não te deixará perecer na prova. Nenhuma tentação que virá a você será sobre-humana, você poderá suportar, porque Deus está com você. Mas o que importa a você e a mim, sermos santos diante do Senhor Deus, buscarmos a Deus enquanto podemos achá-lo, porque virá um dia que muitos buscarão e não acharão este Deus. Deus é misericordioso, é fiel para contigo e comigo. E Ele fez isto lá no deserto para nos mostrar como um aviso e como exemplo que devemos ser santos, que com Ele não se brinca e dele não zombamos. Seja santo e Deus te honrará. Busque a Deus e Deus te honrará. Esteja na presença de Deus e Deus te honrará. A Bíblia diz que se o teu coração for contrito, um coração voltado para Ele, que Ele jamais te abandonará. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Fique com essa advertência para a Igreja de Cristo. E se você é a Igreja de Cristo, fica divertido que Deus terá o culpado como culpado, mas Deus levará aquele justificado no sangue de Jesus para a glória eterna. Deus abençoe você e a sua família no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe.